voltamos ao Globocop com o Alain Severiano. Onde é que vocês estão agora, Alain? Chico, a gente sobrevoa agora o viaduto General Milton Tavares de Souza, na Zona Leste, que ficou interditado desde a noite de ontem até hoje cedo. Isso por conta do incêndio na favela Ticoatira, que você vê aí, uma imagem desoladora. A liberação do trânsito no viaduto foi pouco depois das 9 da manhã, depois de uma perícia de técnicos da Prefeitura constatar que não havia riscos. O trânsito agora é tranquilo. Chico. E assim, a Prefeitura da Penha fez um primeiro levantamento e concluiu nesse incêndio que foram 100 casas destruídas pelo fogo. A maioria, aqueles barracos de madeira, não aquelas casas de alvenaria, Chico. É que pega fogo muito rápido, muito rapidamente. Mariana? Na conta da subprefeitura, 200 pessoas estão sem ter para onde ir. A repórter Sabina Simonato está na favela desde hoje cedo e nos conta agora como é que essas pessoas passaram a noite. Sabina, boa tarde. Chico, boa tarde. Essas pessoas passaram a noite na casa de amigos, de parentes. Apenas uma família aceitou ir para um albergue da prefeitura. Nesse momento, os bombeiros não estão, mas aqui a situação já é mais tranquila. Mas eles ficaram aqui durante toda a manhã monitorando a área. Agora só o que a gente vê são as famílias ainda vasculhando esses escombros e crianças, Chico e Mariana, que acabam brincando nesse cenário desolador, como o Alain acabou de dizer. E desde cedo, muita gente voltou para casa na esperança de salvar alguma coisa. Quem perdeu a casa com tudo o que tinha dentro voltou para ver o estrago. E foi difícil segurar o choro. Perdemos tudo, né? Geladeira, fogão, tudo. Eu tirei, perdeu tudo. Não tem mais nada. Desespero compartilhado por dezenas de famílias. Arley é deficiente visual e ele conseguiu salvar a geladeira. Queimou tudo. Queimou, não tem como ficar aí dentro mais não, entendeu? É o que tá dando para aproveitar, a gente vai aproveitar, né? Tem coisa que a gente nem acabou de pagar ainda, então vai ter que pagar, fazer o quê? Hoje cedo, os bombeiros ainda trabalhavam para evitar novos focos de incêndio. O fogo começou às 8 da noite e destruiu 100 casas numa área de 3.000 metros quadrados, bem embaixo do viaduto General Milton Tavares de Souza. Às pressas, os moradores carregavam o que podiam. Apesar da rapidez com que o fogo se espalhou, ninguém ficou ferido. 3 pessoas foram socorridas, intoxicadas pela fumaça. Os bombeiros controlaram o fogo depois de 5 horas. Os moradores dizem que viram um balão cair sobre as casas, mas os bombeiros suspeitam de curto-circuito. Só a perícia vai apontar o que realmente aconteceu. Não é a primeira vez. Não é. Tá todo mundo de prova. Eu tô com 22 anos que moro aqui dentro. Mas um desastre que nem esse eu nunca vi. Eu saí correndo, não deu tempo de eu pegar nada. Documento, roupa, nada. Por causa do incêndio, o viaduto ficou fechado e o congestionamento foi grande na Avenida Governador Carvalho Pinto, antiga Ticoatira, hoje cedinho. O viaduto só foi liberado no meio da manhã, depois de uma vistoria de técnicos da Secretaria Municipal de Obras. Esse viaduto dá acesso à Marginal Tietê e é muito importante ali para a região. A favela Ticoatira já pegou fogo pelo menos outras 4 vezes. Então esse é o 5º incêndio em 8 anos e sempre no mesmo lugar, debaixo do viaduto. Nós registramos 2 desses casos. No início de outubro de 2002, o fogo atingiu boa parte dos barracos que ficavam embaixo do viaduto General Milton Tavares de Souza. Os moradores tentavam salvar o que podiam e alguns já tinham perdido as casas num outro incêndio 2 meses antes. Em dezembro de 2008, outro incêndio no local. O fogo destruiu cerca de 10 casas da favela Ticoatira. Os bombeiros subiram no viaduto para jogar água e apagar o fogo. Um lugar pega fogo, as pessoas voltam, constroem no mesmo lugar e da mesma maneira, né? Ainda com aquelas ligações clandestinas de energia elétrica, muito complicado. É falta de alternativa, né, Mariana? A gente fica pensando, será que não tem como encontrar alternativa para moradia? Será que não há como impedir que eles tenham que voltar para lá e continuem vivendo numa situação tão arriscada? A Sabina Simonato está com o secretário das subprefeituras para falar um pouco sobre isso, né? Como fazer para essas pessoas não voltarem para Imateira, onde morar, né, Sabina? É isso mesmo, viu, Chico? Uma informação atualizada, são 120 barracos destruídos, mas 20 deles já estavam desocupados. E nem todas as pessoas procuraram a prefeitura na hora de fazer o cadastro, por isso apenas 200 pessoas desabrigadas. O secretário conversa agora com a gente, o Ronaldo Camargo. Secretário, por que essas famílias continuavam aqui? Não era o primeiro incêndio, não dava para tomar uma providência?
Na verdade, as pessoas todas que moram aqui totalizam 700 famílias desse lado e emendando após o viaduto, totalizam quase 2.000 pessoas. Um programa efetivo de habitação e de reurbanização de favelas nas marginais está sendo contemplada essa favela através do CDHU e da Prefeitura do município de São Paulo. Isso significa que mais 400 pessoas já estarão recebendo as verbas de aluguel até as suas habitações ficarem prontas ainda esta semana. Além do que 450 desde março foram remanejadas com esse fim. Agora, tem gente que continua aqui, algumas casas não foram destruídas, existiram casas de alvenaria. Agora, se essas casas ficam aqui, essas pessoas continuam aqui, os outros que foram atingidos, os moradores, vão querer voltar. Como impedir isso, secretário? Similarmente ao que nós fizemos nas mais de 6 favelas, na Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, há exemplo para quem está nos assistindo na favela Anhanguera, uma favela que existia há 45 anos, foram removidos a mesma quantidade de barracos e famílias aqui. Então, impedir? Sem dúvida nenhuma, a Polícia Militar, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana e as subprefeituras, está impedindo esse processo, tanto é que mais de 450 famílias já desocuparam e já existiam, ontem mesmo no incêndio, mais de 26 barracos vazios. Sabina, eu gostaria de fazer uma pergunta para o secretário. O senhor me ouve bem, senhor secretário? Sim, Mariana, boa tarde. Ok, o que eu gostaria de saber é exatamente isso. Assim, são pelo menos 5 incêndios numa favela, as famílias são retiradas, elas ficam sem ter para onde ir, elas fazem cadastro. São as mesmas pessoas vítimas do incêndio que voltam a ocupar a favela ou são pessoas diferentes de outros lugares? Quer dizer, agora esses desabrigados talvez tenham alternativa, são outras pessoas que voltarão a ocupar a favela Ticoatira ou são as mesmas que voltam por falta de opção? Não é o caso da favela Ticoatira, não. Nós temos quase 2.000 pessoas já cadastradas, quase 850 já estão recebendo, já foram, já se mudaram para conjuntos habitacionais 450 e outras 400 serão indenizadas ainda essa semana. Isso significa que, vez ou outra, em alguma favela, o fogo interage ao centro da favela, uma condição muito difícil da polícia evitar essas invasões. Tá certo, muito obrigada pelas informações, secretário. Chico. Obrigado, Sabina. A Defesa Civil informa que não precisa de doações para os desabrigados da favela Ticoatira, Mariana. Diz que tem estoque de alimentos e roupas suficiente para atender os moradores.